estados que têm afiliadas do Grupo Meu Norte Comunicação, da Rede Meu Norte Brasil, e também para parceiros que estão em 18 estados da federação, que também retransmitem o nosso sinal em TV a cabo, certo? Esse é o alcance hoje da Rede Meu Norte Brasil aqui e do Grupo Meu Norte Comunicação. E claro, estamos em todas as plataformas, estamos ao vivo na Rádio Jornal 90.3, na meionorte.com também para todo mundo, além do Twitter, além do Facebook, do Instagram. É para esse público que nós estamos falando agora. Governador, quero começar com uma questão aí do estado do Maranhão, né? O senhor está perto de ter que tomar uma decisão para a chapa de 2022. O senhor terá que fazer a opção entre o seu vice, Carlos Brandão, que é candidato a governador, e o senador Everton Rocha, que também é candidato a governador. Os dois estiveram no palanque do senhor em 2018, são aliados políticos muito próximos ao senhor, conquistaram expressivas vitórias nas eleições em que participaram aí no estado do Maranhão, e agora o senhor tem dois aliados disputando o mesmo cargo. O senhor já se decidiu, governador? É o Everton ou é Carlos Brandão? Nós estamos conversando com os partidos de modo bem prudente, bem cauteloso, uma vez que ainda há um largo período até a eleição do final do ano que vem. Nós devemos concluir esse processo de consultas aproximadamente no mês de novembro, dezembro desse ano. Acho que aí nós teremos um cenário mais claro quanto às eleições de 2022. Estamos numa fase ainda muito embrionária, eu diria. Não há ainda esse agendamento na sociedade, tendo em vista inclusive as urgências que estão postas no dia a dia da população, seja no que se refere aos aspectos sanitários e também socioeconômicos, razões pelas quais eu vou deixar isso mais para frente. Vou fazer uma reunião com todos os partidos que integram o nosso governo no dia 31 de maio, estabelecer a partir daí um cronograma, e esse cronograma deve nos levar, acredito, a uma definição no mês de novembro, comecinho de dezembro. Aí sim nós teremos o contorno definitivo de como o nosso grupo vai disputar as eleições de 2022 no Maranhão. Então a decisão não será pessoal do senhor e sim do grupo? Certamente que sim. Tenho conduzido as coisas assim, sempre de modo participativo. Evidentemente, dada a situação de eu ter a honra de governar o Maranhão, me cabe a coordenação do processo e a palavra final, mas nunca de modo pessoal, e sim mediante a oitiva de segmentos políticos e também de segmentos sociais, uma vez que nós temos um compromisso muito grande de garantir a continuidade desse processo de mudanças que o Maranhão vem atravessando. Vamos lá, Ananias. Governador, ainda nesse campo da política, existe a possibilidade do senhor sair do PCdoB? A gente sabe que existe conversas e convites do PSD. Existe essa chance, de fato, isso é real? O senhor conversa sobre essa filiação a outro partido e quais motivos poderiam levar o senhor a sair do PCdoB e se filiar ao PSD? Nandia, nós temos um processo de debate interno no PCdoB, tendo em vista uma legislação eleitoral que impõe obstáculos para os partidos que não alcançarem a chamada cláusula de desempenho ou cláusula de barreira. Houve também, no âmbito dessa nova legislação eleitoral, a proibição a coligações proporcionais, ou seja, para deputado estadual, deputado federal. Então, é um cenário institucional novo que o Brasil tem, conducente, na minha perspectiva, a uma redução do número de partidos. Muito provavelmente nós chegaremos agora, já neste ano de 2021, início de 2022, e sobretudo em 2023, a um número bem menor de partidos políticos no Brasil. E é nesse contexto que tenho debatido com o PCdoB
qual o melhor caminho para o nosso partido. Nós teremos uma reunião da direção nacional agora, nesse final de semana, irei participar pela internet e vou opinar novamente quanto àquilo que eu acredito que é o melhor caminho. Posteriormente, Ananias, a este debate partidário, é que poderei ou não fazer algum tipo de migração. Mas antes, esgotando esse debate partidário, uma vez que eu tenho uma relação de muita confiança e fraternidade com o PCdoB. Então, não é algo para amanhã ou depois de amanhã. Vamos aguardar essa reunião da direção nacional do PCdoB agora, nesse final de semana, e aí é que eu vou poder ver, examinar melhor quais os caminhos que o PCdoB irá trilhar, para aí sim, eventualmente, tomar alguma decisão. Mas com tempo, com calma, realmente não há agonia em relação a isso, uma vez que as eleições serão somente em 2022. Sávia. O senhor falou recentemente que há essa dúvida, né, dos governadores do Nordeste, especialmente sobre a vacina Sputnik, a avaliação da Anvisa. É um adenovírus replicante ou um vírus político implicante? Qual é a expectativa para essa decisão, principalmente da parte também do Supremo e da Anvisa? Qual é a sua avaliação? O senhor acredita que, de fato, existe essa suspeita política de uma decisão com esse cunho ou, de fato, a agência está sendo técnica? Sabe, eu acho que o Brasil não pode ficar com o atual ritmo de vacinação. Essa é a premissa. Nós temos menos vacinas do que precisamos. Basta olhar que no ranking mundial de vacinas, considerando o tamanho da nossa população, nós estamos numa posição muito modesta. Olhei o ranking anteontem, nós éramos o 58º país, ou seja, 58 no ranking global de quantidade de vacinas proporcionalmente ao tamanho da população. Então, nós precisamos avançar para evitar que nós tenhamos a perenização desse quadro inaceitável de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas perdendo as vidas todos os dias. Nós precisamos de um cardápio mais amplo de vacinas. Ano passado, o governo federal errou gravemente ao escolher somente uma vacina, no caso a vacina AstraZeneca, que é exatamente a vacina hoje mais controvertida em termos internacionais. Inicialmente houve o descarte tanto da vacina Pfizer quanto da vacina Sinovac, Coronavac e Butantan. Nós obtivemos uma liminar no Supremo, no ano passado, ação do governo do Maranhão, permitindo que os estados comprassem diretamente a vacina do Butantan. E foi então que o governo federal finalmente, já no final do ano de 2020, resolveu comprar a vacina do Butantan. Imaginemos o desastre que seria se nesse momento houvesse apenas a vacina AstraZeneca numa quantidade muito pequena. A vacina Pfizer, finalmente o governo resolveu comprar, agora, podendo ter comprado ano passado. Eu tenho receio de que erros similares estejam acontecendo em relação à vacina Sputnik. Daí nós estarmos insistindo, ontem mesmo obtive uma nova liminar no Supremo, para que a Anvisa examine os documentos. Eu não tenho informação técnica na área, eu não sei atestar, não me cabe, eu não tenho competência profissional neste segmento do conhecimento científico para dizer se tem ou não tem adenovírus replicante. O que nós estamos fazendo é juntando documentos e indagando. Ora, na Argentina, 12 milhões de vacinas Sputnik já foram aplicadas. 12 milhões. Será que ninguém pode perguntar para a agência reguladora, ou o Ministério da Saúde da Argentina, se houve algum caso de adenovírus replicante? Houve efetivamente ou é apenas uma tese? Então, nós estamos nesse momento. Ontem à noite, a Anvisa ofereceu documentos, nós estamos analisando esse pronunciamento da Anvisa à luz da nova decisão do Supremo, para aí
mais uma vez, juntarmos um novo relatório técnico do Instituto Gamaleya, que é um instituto da Rússia que tem mais de 100 anos. É como se fosse o Instituto Butantan deles, para que conifta a Anvisa, diga cabalmente se tem ou não tem. E aí nós possamos, na minha ótica, se atestando a segurança e a eficácia da vacina, termos mais essa possibilidade, porque são 212 milhões de brasileiros e brasileiras. E no ritmo que nós estamos indo, chegaremos ao final do ano de 2021 sem erradicar o coronavírus. E isso implica muitas tragédias, inclusive socioeconômicas, e também tragédias no que se refere ao próprio país, lugar do país no mundo. Vejamos que hoje a população brasileira está praticamente impedida de entrar em vários países. Então é isto que nós estamos debatendo no Supremo e junto à Anvisa e queremos esclarecer tecnicamente e afastando eventuais pressões políticas que são incompatíveis com a boa decisão técnica que nós estamos buscando. Ari. CPI da Covid, governador. Há uma tentativa de senadores ligados ao Palácio do Planalto de convocar governadores, sobretudo governadores, claro, da oposição ao presidente Jair Bolsonaro, tentando colocar ali, junto com a investigação da conduta do presidente em relação ao combate à pandemia, o uso dos recursos enviados pelo governo federal nesses estados. Como o senhor vê essa tentativa, essas movimentações governistas? Ari, nós temos que lembrar que o Brasil adota a chamada forma federativa de Estado, ou seja, nós temos o Parlamento Federal, o Congresso Nacional, que fiscaliza o Poder Executivo Federal. Nós temos as Assembleias Legislativas e os respectivos Tribunais de Contas dos Estados, que fiscalizam o Poder Executivo Estadual. E assim sucessivamente, as câmaras em relação aos prefeitos. Ora, a forma federativa só pode ser afastada excepcionalmente. Quem diz isso é o próprio regimento interno do Senado. Então, há uma tentativa politiqueira, desastrada juridicamente, de desviar o foco principal da CPI e violar a Constituição e o próprio regimento interno do Senado. Ora, se alguém quer investigar o Estado A, B ou C, é muito simples. Basta, na próxima eleição, se candidatar a deputado estadual, se eleger para a Assembleia daquele Estado, e aí pode fazer CPI, pode fazer o que quiser. Ou, quem sabe, fazer concurso para o Ministério Público daquele Estado. Agora, no Senado, você tem um limite. Qual é o limite? O limite é a fonte, a origem do recurso. A CPI pode, e na minha ótica deve, investigar recursos federais. Nada além disso. Não pode investigar a conduta A, B ou C, não é porque eu não queira ser investigado. Tanto que eu já fui convidado 2 vezes aí à comissão do Senado e eu vou. Governador. A última segunda-feira. Agora a CPI não pode ameaçar governadores com intuitos políticos. Governador, mas o argumento dos governistas é: o dinheiro usado pelos estados e municípios é federal. E aí caberia a essa CPI fazer a investigação. Na verdade, a premissa está errada. Apenas uma pequena parte dos recursos, de fato, tem origem federal. Se você pegar no caso do Maranhão, 80% dos recursos são estaduais. ICMS, Tesouro Estadual, tem nada a ver com o governo federal. Então, isto não pode ser alcançado pela CPI. Agora, aquilo que efetivamente for federal, aí, repito, pode e deve. Se alguém praticou alguma coisa errada com dinheiro federal, que responda. Agora, você não pode misturar tudo num só balaio, porque não é porque eu não queira, repito, é porque é ilegal, está errado. Juridicamente está errado. É jogar dinheiro público fora, com uma investigação inútil. E nós estamos vendo requerimentos que não fazem o menor sentido, coisas sem pé nem cabeça, apenas por desespero político. Então, aquilo que for federal não tem problema nenhum. Eu acho que aí quem pegou dinheiro federal e fez coisa errada deve responder na CPI, na polícia, no Ministério Público e na... Então, o senador Alessandro Vieira
protocolou um requerimento querendo que algum governador aí que esteja à frente da questão das vacinas, por exemplo, o governador Wellington Dias, por exemplo, o senhor, compareça à CPI para prestar esclarecimentos sobre essa condução e relação com o governo federal. Nesse caso aí é pertinente? Sim, nesse caso, porque nós estamos debatendo a competência da Anvisa, que é um órgão federal. Aí sim. O que eu digo é o seguinte, vamos imaginar R$100, que é fruto da arrecadação própria de um estado, de ICMS ou de PVA, ou do IPTU do município, ou, enfim, do ISS do município. O Poder Legislativo Federal não pode violar a forma federativa de Estado. Repito, é uma questão de direito constitucional, que está acima das vontades políticas. Agora, naquilo que for tema federal, não há problema nenhum. Vamos lá, Poliana. Governador, boa tarde. Assim como aqui no estado do Piauí, nesse ano de 2021, a gente tem a abertura de uma vaga lá no Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E aí, alguns nomes já estão sendo sondados, inclusive o próprio Ministério Público de Contas do Maranhão tenta uma vaga nessa disputa aí por espaço de conselheiro. E aí eu queria saber se o senhor tem algum nome de apoio nessa disputa pela vaga do TCE e se esse nome é o do presidente da Assembleia do Maranhão, Otelino Neto. Há um debate que vai se dar no âmbito da Assembleia Legislativa. Esta vaga não compete ao Poder Executivo, e sim ao Poder Legislativo. Então, claro que nós vamos acompanhar, examinar quem são os possíveis nomes, sugerir uma outra coisa, mas a decisão não será minha. E eu sou muito cioso, assim, da autonomia dos poderes. Eu não costumo invadir a esfera de competência alheia, assim como eu não permito que invadam aquilo que compete exclusivamente ao Poder Executivo do Estado. Vamos aguardar esta vaga que deve se definir, tenho impressão que é setembro ou outubro desse ano, mas será uma decisão da Assembleia Legislativa. Governador, o senhor compõe a oposição ao presidente Bolsonaro e eu tenho visto oposicionistas, vamos buscar afastar o presidente através de impeachment, um processo, que ele não vai encerrar o mandato e tal. Mas aí, se a gente analisar aqui a questão hoje no Brasil, por exemplo, se fala que essa CPI pode levar um impeachment, que agora o tratoraço pode gerar o impedimento do presidente. Mas, analisando a conjuntura atual, onde você tem o procurador Augusto Aras, que é uma barreira contra qualquer assunto desagradável ao Planalto. Arthur Lira, que já disse que não vê, até agora são dezenas de pedidos, eles que não vê em nenhum deles qualquer indício de abertura do processo. O presidente tem também grande maioria no Senado, grande maioria na Câmara, e o presidente tem também uma resiliência aí no barato de 30% dos brasileiros que estão com ele para o que der e vier. Existe, assim, quase uma devoção ao presidente que ela não se altera ao longo do tempo, aconteça o que aconteça no país. Então, a minha pergunta, por que ainda alguns setores da oposição falam na possibilidade de saída do presidente? O senhor enxerga isso como possível ainda? Nós temos que lembrar que o processo de impeachment tem uma dupla face. Ele é um procedimento regrado pela Constituição e, ao mesmo tempo, naturalmente, é um procedimento de sanções dependente de vontade política, uma vez que são órgãos políticos, a Câmara e o Senado, que atuam em relação a esta deliberação. Então, no que se refere à dimensão ou à face jurídica, se você consulta o artigo 85 da Constituição Federal, que é a lei maior do país, nós vamos encontrar que constituem crimes de responsabilidade, por exemplo,
atentar contra o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais das unidades da federação. Bolsonaro faz isso quase todo dia. Ameaça o Supremo, vai fechar, que não vai obedecer, que não vai cumprir, ameaça governador, etc. Você tem como crime de responsabilidade violar o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Bolsonaro faz isso quase todo dia. Se não tiver voto impresso, a eleição não serve, ameaça jornalista, xinga jornalista, impedindo a liberdade de imprensa. Probidade na administração, também vive descumprindo. Agora o tratoraço, sei lá o nome disso, demonstra. Violação da lei orçamentária, cumprimento das leis. Ou seja, se você pega o artigo 85 da Constituição, você vai encontrar que juridicamente seria o processo de impeachment mais óbvio da história do direito constitucional no planeta. Não é só no Brasil, não, é no mundo. Agora, a dimensão política, Amadeu, é isso que você diz. Não há até aqui maioria política capaz de conduzir, capaz de impulsionar esse procedimento de afastamento. Agora, isso muda muito rapidamente. A realidade política de hoje pode não ser a mesma daqui a 2 ou 3 meses. Nós não sabemos. Eu faço o enfrentamento democrático, mais do que como um direito, como um dever patriótico, em defesa do Brasil, dos brasileiros e das brasileiras. Se ele vai ser afastado pelo Congresso, pelo Supremo ou pelo povo em 2022, vamos ver. Mas eu não tenho a menor dúvida que eles devem sim ser afastados, sob pena de destruir o Brasil. Veja você, Amadeu, que o censo do IBGE está sendo destruído. É uma instituição nacional mais velha do que todos nós que estamos aqui nessa tela e da imensa maioria das pessoas que estão nos assistindo. O Bolsonaro acabou com o censo. Eu tive que entrar com uma ação no Supremo, para o Supremo mandar o Bolsonaro cumprir a lei, cumprir a Constituição e fazer o censo do IBGE. Esse é um exemplo do nível de desorganização que o Brasil está. Vamos ver o que vai acontecer. Mas, se não for agora, será nas urnas, se Deus quiser. Sávia. O senhor foi juiz, então queria saber da sua avaliação sobre a decisão do Supremo que colocou o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro como suspeito. Ele foi, de fato, suspeito, na sua visão, do seu ponto de vista, aí, falando como ex-juiz, e se a postura dele terminou atrapalhando a democracia no sentido do julgamento que ele fez dos julgamentos do ex-presidente Lula? Quando alguém vai ser árbitro de uma partida de futebol, ele não pode ter lado, ele deve cumprir as regras do jogo. Do mesmo modo, é preciso ter esse bom senso quando alguém é investido, como eu tive a honra de ser por 12 anos, na condição de juiz federal. Então, você deve cumprir a regra do jogo, ou seja, cumprir a Constituição e as leis. O Código de Processo Penal, que é de 1941, diz que um juiz se torna suspeito se ele aconselha uma das partes. Isto é óbvio. Imaginemos que num pênalti o árbitro vai lá e diz no ouvido do goleiro para que lado ele deve pular e combina também com o atacante que vai chutar a bola. Obviamente, isso seria totalmente irregular e a torcida não ia aceitar. Foi o que aconteceu. O juiz, do caso do ex-presidente Lula, ficava no ouvido de um dos times, no caso da acusação, dizendo o que a acusação deveria fazer, combinando com a acusação. E aí isto leva à aplicação automática desse dispositivo legal do Código de Processo Penal, que diz que o juiz das partes é suspeito. E o mesmo código, em outro capítulo, quando trata das chamadas nulidades, diz que sentença proferida por um juiz suspeito, ela é nula. Qualquer decisão proferida por um juiz suspeito deve ser declarada nula. Foi o que o Supremo fez. Então, se a gente esquecer a figura do Sérgio Moro, esquecer a figura do ex-presidente Lula, colocasse qualquer pessoa lá, e essa mesma situação fosse julgada 1000 vezes, em 1000 vezes o resultado ia ser idêntico. Porque a aplicação literal, fora de qualquer dúvida, daquilo que o Código de Processo Penal manda. E por isso mesmo, creio que, neste caso, o Supremo
ao garantir a autoridade da Constituição e do Código de Processo Penal. Ari. O Brasil vive novamente um clima de fla-flu. Ou as pessoas são Bolsonaro, aqueles 30% que o Amadeu Campos mencionou, ou as pessoas são Lula, bolsonaristas ou lulistas. Mas há um grupo de figuras públicas tentando emplacar uma terceira via na corrida presidencial do ano que vem. Governador Flávio Dino, o senhor acha que é possível surgir uma terceira via política para disputar com Lula e Bolsonaro? Eu espero que surja. Eu acho positivo para a democracia que haja muitas alternativas, porque há pessoas que não se sentem representadas nem por um campo nem pelo outro. Então, como eu sou um democrata, eu quero que todas as pessoas se sintam representadas, se sintam acolhidas no sistema institucional, no sistema partidário, e que identifiquem nos vários matizes, nas várias candidaturas, aquele que melhor atende aos seus interesses, às suas opiniões, aos seus pontos de vista. Então, eu acho que é bom para o Brasil que haja a formação de outras alternativas. Não participo hoje diretamente disto, mas, como brasileiro, como cidadão brasileiro, espero que haja outras boas candidaturas e que nós tenhamos um debate elevado, sem fake news, sem criminosos, sem bandidos, espalhando mentiras na internet, para que nós tenhamos uma eleição qualificada à altura do que o povo brasileiro merece. Só para fechar e complementando o Ari, mas que essa terceira via haverá, talvez até quarta, quinta via. Mas a pergunta, complementando ao Ari, mas hoje é competitivo isso? Quer dizer, o Brasil não está caminhando para aquela disputa do PT contra um adversário à direita que ocorre desde 1989, inclusive chegando ao segundo turno sempre, PT Collor, PT Fernando Henrique, PT Serra, PT Alckmin, PT Aécio, agora é PT Bolsonaro? Amadeu, todas as alternativas aí são normais e razoáveis, menos aquela que envolve o Bolsonaro. O Bolsonaro é o ponto fora da curva. Ele está fora da gramática e do dicionário da democracia. Ele é um fascínora, ele é um projeto de ditador, ele é um déspota. Então, ele quer destruir a Constituição, quer destruir o Brasil. Então, mas a versão que está na praça, todas governador, as demais opções, Amadeu, são razoáveis. Todos os cenários que você mencionou. O que eu creio é que nós devemos enxergar o seguinte: nós teremos, muito provavelmente, a candidatura do ex-presidente Lula com muita força e nós teremos uma outra candidatura no segundo turno. Quem será esse outro candidato? Será o Bolsonaro ou outro? Qualquer que seja o outro, eu não sei nem o nome dele, qualquer que seja o outro ou a outra é melhor do que o Bolsonaro. Qualquer um é melhor do que o Bolsonaro. Eu queria que o senhor definisse em um minuto Lula e Bolsonaro, porque há na praça a informação de que os dois são iguais, são extremos que se encontram na mesma faixa, no mesmo jeito de fazer política. Um minuto de cada um. Lula, basta um minuto, a Bolsonaro. trajetória e a prática de cada um. Acho que isso que ilumina a resposta à sua instigante pergunta. O presidente Lula governou o Brasil por 8 anos e havia democracia, não havia ameaça. Um governo organizado, você podia até não gostar dele, mas tinha organização. Houve eleições normalmente, não havia ameaça ao Supremo. O Brasil cresceu, a economia se desenvolveu, as pessoas que estão nos assistindo agora viviam melhor, tinham mais empregos, mais oportunidades, mais políticas sociais. Agora, nesse momento, você tem um governo isolado do mundo, presidente da República, que não é convidado para visitar nenhum país do planeta, não é visitado por nenhum chefe de Estado, ninguém visita o Brasil, ninguém leva o Brasil a sério em termos internacionais.
Um governo tumultuado, que vive em confusão, denúncia para cá, demite ministro, bota ministro, tira ministro, filho se mete pelo meio, ninguém sabe quem manda, quem não manda. Aí, quando está uma confusão, faz um passeio. Aí o presidente da República sobe no jet ski, sobe numa lancha, sobe num cavalo, sobe numa moto, sai andando pelo meio da rua. Isso é tudo menos governo, isso não é sério. Então, as distinções são, assim, abissais entre um e o outro. Então, com Lula, havia governo. Repito, as pessoas podiam gostar mais, gostar menos, não gostar, mas tinha um sistema institucional funcionando. Com Bolsonaro é a bagunça, é um tumulto. É como se fosse uma sala de aula, que a aula não começou ainda, os estudantes não sabem quem orienta, quem coordena, tudo pode acontecer. Basta olhar que você, Amadeu, que é jornalista, não sabe o nome dos ministros do governo. E eu digo você porque eu também não sei. Eu sou governador do estado. Se me colocar para botar o nome dos ministros, eu não sei. Nem vocês sabem, também nem ninguém sabe. Porque toda hora um entra, um sai. A equipe do Paulo Guedes, nem ele conhece. Eu acho que se chegar na equipe, lá ele, chegando no ministério, ele não conhece quem trabalha com ele. Porque já saíram mais de 20. Então, como é que isso pode dar certo, minha gente? Deus é brasileiro, isso eu tenho certeza. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, né? E não pode botar um soldado do Apocalipse para governar o Brasil. Apocalipse bíblico. É isso que está aí. Quero agradecer, governador, pela gentileza de ter nos atendido com essa entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês. Boa tarde a vocês todos e àqueles que nos acompanham pela rádio, pela internet e pela televisão. Obrigado. Muito bem, obrigado. Nós vamos fazer um intervalo e é já que a gente volta. Você está assistindo o programa Agora. Oferecimento.